Cumprimentamos a você, acadêmico, matriculado no curso de História Medieval, essa disciplina tão encantadora. Eu quero iniciar a aula de hoje incentivando você a retomar as nossas leituras e participar das nossas atividades. Quero combinar uma coisa com você no início da aula. Os nossos slides, eles são referências, eles servem como descritores, a fim de que você possa, no momento em que você estiver lendo os textos ou fazendo suas pesquisas além da bibliografia que está proposta na disciplina, você utilizar esses tópicos dos nossos slides como descritores, a fim de que você vá desmembrando a sua pesquisa e você vá ampliando esse portfólio de informações sobre a Idade Medieval. Combinado? Então, use os tópicos dos slides como descritores. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje trabalhando sobre a Igreja Católica e o Império Romano do Oriente. Deixa eu lhe dizer uma coisa inicialmente. No século V, o Império Romano do Ocidente ele entra em crise. E nós estudamos já ao longo das nossas aulas sobre essas transformações do Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e que gradativamente se transformou na Antiguidade Tardia, na Alta Idade Média, enfim, essa transição histórica que se deu a partir do século V até o século VIII. Bom, mas houve um momento em que Roma se desmembrou entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, que se chamou também Constantinopla, em homenagem a Constantino, e que atualmente é Istambul, na Turquia. Aliás, uma cidade muito importante ao longo de toda a história. Então, o Império Romano do Oriente, certo? Esse Império Romano que permaneceu durante toda a Idade Média, sobre essa relação do Império Romano do Oriente, suas relações com as diferentes situações históricas que vão se pontuando. Ok? E eu quero definitivamente iniciar a aula de hoje com essa imagem incrível, né, que mostra, na verdade é um sarcófago de Ludovici, que mostra essa chegada dos povos bárbaros, né? O quadro, inclusive, me lembra Guernica, é um quadro muito importante que fala das guerras mundiais no século XX, e ele mostra esse caos que se formou no mundo ali no final do Império Romano e na transição para a Idade Média. E que eu falo, eu volto novamente, né, mesmo tratando do Império Bizantino, a falar dessa cultura híbrida, dessa cultura multifacetada, dessa cultura que envolve continentes, essa cultura que envolve povos em diferentes estágios civilizatórios, essa cultura que trouxe a riqueza para o mundo medieval. E eu comento com você uma obra que está na nossa bibliografia. Você deve ter começado a ler já, aquela obra do Jacques Le Goff, uma obra magistral, né, para uma outra Idade Média, Tempo, Trabalho e Cultura no Ocidente. Já deu uma olhadinha nessa obra? Jacques Le Goff é um dos mais clássicos autores medievalistas, e nesse trabalho ele fala sobre o tempo da igreja e o tempo do mercador na Idade Média. Talvez, durante toda a aula de hoje, nós tenhamos essa relação, essa coexistência e esse conflito entre essas duas concepções de tempo do período medieval. O tempo sagrado da igreja e o tempo secular dos mercadores. A igreja, ela via o tempo como um tempo cíclico, um tempo qualitativo, né, marcado por eventos religiosos, né? Você tem a Páscoa, você tem o Natal, você tem os dias santos, né? E pela própria hierarquia divina do tempo. Para a Igreja Católica, o tempo era sagrado, né? Ele era organizado em função
dos ritos, das escrituras. O tempo não podia ser medido de forma precisa. Esse é o tempo sagrado, o tempo da igreja. Em contraste com esse tempo, durante o período medieval, os mercadores adotaram um tempo linear, um tempo cronológico, quantitativo, importante para as atividades comerciais. Esse tempo era um tempo profano, dividido em horas, dias, anos, meses, enfim. E o tempo era tratado como uma mercadoria, né? O pessoal queria ganhar dinheiro. Então, o conflito entre essas visões ele acaba se manifestando em práticas como a usura. A igreja condenava a usura, condenava o lucro excessivo, né? Mas o lucro era essencial para o comércio. E um espaço incrível que mostra essas distinções entre o tempo sagrado e o tempo profano, o tempo da igreja e o tempo do mercador, são as feiras, né? As feiras medievais, elas vão a partir da Baixa Idade Média, com as mudanças econômicas, as novas técnicas agrícolas, o excedente de produção, o advento do comércio, o ressurgimento das cidades, tudo isso vai fazendo com que feiras aconteçam em diferentes lugares da Europa, e os mercadores andavam de um lugar para o outro, vendendo suas mercadorias, comprando. Né? Então, aparecem os bancos, as casas de câmbio, enfim, o uso da moeda, mas isso é lá na Baixa Idade Média, século XII, XIII, XIV. E essas feiras medievais, elas vão exacerbar esse conflito entre o tempo sagrado, o tempo da igreja, e o tempo do mercador, o tempo do burguês. Essa tensão, né? As próprias catedrais góticas, que eram construídas com o dinheiro da burguesia, mas era um espaço sagrado, né? Então, vejam como tanto as feiras como as catedrais góticas, elas simbolizam esses pontos de encontro e de tensão entre o tempo da igreja e o tempo do mercador. Le Goff, ele demonstra como essa dualidade temporal vai influenciar profundamente a sociedade medieval e vai revelar, logicamente, o impacto dessas concepções do tempo, tanto nas esferas religiosas quanto na esfera econômica, enfim, na cultura medieval. O tempo sagrado, o tempo da igreja, o tempo do mercador, ele vai estar conosco durante todo o tempo e principalmente na aula que nós estamos iniciando hoje. Vamos começar? Vamos lá. Eu gosto dessa expressão caldeirão de culturas. Essa complexa fusão, essa sinergia que vai moldar as estruturas todas, sociais, políticas e religiosas da idade medieval, com tanta diversidade. E eu enfoco, a partir desse slide, ressaltando esse caldeirão de culturas, o Império Carolíngio. Né? O Império Carolíngio ele foi um produto da interação de diversas culturas que vai se fundir para criar uma nova civilização. O Império Carolíngio ele permitiu, por essa fusão cultural, a criação de um império poderoso, um império relativamente duradouro, e que vai deixar um legado importantíssimo para a Idade Medieval. Então, leiam sobre o Império Carolíngio, leiam sobre os merovingios, sobre Carlos Magno, sobre os reis indolentes, sobre a transição desse império, sobre o estabelecimento centralizado, sobre os Missi Dominici, enfim, os livros que você tem em mãos, ele vai te detalhar situações interessantes para você relacionar o Império Carolíngio a essa fusão de culturas incrível que se estabeleceu na Idade Média. E é claro, né, quando você pensa no Império Carolíngio, você pensa no cristianismo. Né? E você sabe, o cristianismo ele evoluiu de uma religião perseguida. Você lembra que no século I, né, o cristianismo aparece, o próprio Cristo vai ser crucificado, os cristãos passam a ser perseguidos, tem que abandonar Jerusalém, muitos cristãos foram mortos em fogueiras, em lutas, lá os famosos gladiadores têm uma relação com os cristãos, enfim, o cristianismo foi extremamente perseguido.
Diocleciano, que é imperador romano, ele chegou a perseguir tantos cristãos e destruir tantas Bíblias, né, vamos chamar de Bíblias aqui, os escritos sagrados do cristianismo, que ele falou, destruir tudo. E ele cunhou uma moeda comemorativa festejando isso, destruir os cristãos, destruir a cultura cristã. Então, o cristianismo ele evolui dessa condição a partir das mudanças, e Teodósio e Constantino são dois imperadores importantes nesse processo, o cristianismo passa a adquirir poder político. Né? Os bárbaros se tornam cristãos, né? São batizados, e quando um líder bárbaro ele é batizado no cristianismo, toda a sua tribo passa a ser batizada também. Né? Eles passam a ser cristãos. Né? As pessoas passam a obter vantagens para ser cristão. E é nesse processo que vai aparecer o Sacro Império Romano Germânico. Né? Nós não temos tempo, e eu espero que as suas leituras levem você a entender, que a partir dos reinos francos, eles vão evoluindo da dinastia dos Merovingios até a dinastia carolíngia. E quando você chega no Império Carolíngio, você tem, pensa no termo, Império, o Sacro Império Romano Germânico. Notem, a palavra sacro vai indicar essa conexão com o divino. Né? Os imperadores do Sacro Império eram vistos como representantes de Deus na Terra. Eles se viam na missão de defender a fé cristã e de manter a ordem divina. A coroação de Carlos Magno foi feita pelo próprio Papa. Veja, né? Que relação. Né? É preciso que você entenda, a partir do Império Carolíngio, o que a gente chama de bicefalia do poder na Idade Média. A Idade Média sempre teve duas cabeças de poder, o clero e a nobreza e o clero. Né? Quando você estudar, por exemplo, a querela das investiduras, né? O fortalecimento do poder papal, a importância que se dava à igreja no direcionamento dos imperadores, né? A necessidade que os imperadores tinham de maior autonomia política e a ingerência da igreja de diversas formas, né? A partir da ideologia que tinha, a partir do poder econômico que tinha, essa ingerência da igreja, que tinha uma independência política e econômica muito grande dentro da Idade Média. Então, isso mostra a coroação de Carlos Magno, feita pelo Papa, mostra essa relação de poder entre a igreja e o poder temporal. Né? Isso ela reforça, né, essa ligação. O Sacro Império Romano, né, faz referência a Roma. Né? Os carolíngios buscavam conectar o novo império, né, ao legado do Império Romano. Roma era símbolo do poder, né? Roma dominou o mundo inteiro da sua época, né? Roma era a civilização mais rica, mais poderosa do seu tempo. Então, os imperadores carolíngios, eles se diziam sucessores do Império Romano. Carlos Magno, Carlomano, Luís III, enfim, esses imperadores, eles viam-se como herdeiros de Augusto, de Constantino, e buscavam restaurar a unidade do Império Romano no Ocidente. Mas era o Sacro Império Romano Germânico, olha só, né? Eu estou tentando mostrar para você essa nomenclatura. Sacro Império Romano Germânico. Sacro em relação à deidade, divindade. Romano em relação a Roma. E germânico para reconhecer a origem germânica dos povos que habitavam o Império. Né? É claro que o Império Carolíngio era um conglomerado de povos e culturas, como eu falei antes, né, com uma grande diversidade linguística, diversidade étnica, enfim. No slide, nós pontuamos, inclusive, essa relação com a cultura clássica romana, né, que se mescla aos dogmas cristãos e à cultura dos povos bárbaros, e formam essa síntese, né, que vai gerar essa identidade cultural medieval. E eu nem vou falar das heresias, está aí no slide, mas a gente vai deixar para um outro momento, né, falar. Sempre houve heresias no cristianismo, né? Desde o primeiro momento houve heresias. Se você tem conhecimento teológico, se você leu as epístolas paulinas ou de São Paulo, são 13 epístolas
das 23 epístolas, que é a base filosófica e teórica do cristianismo, você vai ver que mesmo naquele tempo já havia heresias, né? Mas na antiguidade o arianismo, o maniqueísmo, o nestorianismo, enfim, cada um, né, negava a divindade de Cristo, defendia que as duas naturezas de Cristo não se misturavam, enfim, sempre houve heresias, e eu pensando nisso, né? E durante toda a Idade Média, a igreja sempre se defrontou e sempre se impôs muito com relação a contrariar as heresias, mas é exatamente essa falta de domínio absoluto da ideologia que está no auge, que está no topo, né? Tem sempre ideologias que vão se interagindo e de forma muito tensa com a ideologia dominante. É essa questão que a gente discute, o cristianismo na antiguidade tardia, e a gente acaba migrando para um cristianismo por toda a Idade Média. E o cristianismo vai se expandindo, né? O cristianismo ele vai se expandindo por toda a Idade Média, né? O conhecimento clássico, né, vai sendo preservado pela Igreja Católica. É importante isso, viu, gente? A Igreja Católica preserva o conhecimento clássico, se torna, né, a principal, vamos chamar assim, difusora da cultura cristã na Idade Média, né? Se você tem a Bíblia hoje, né, se você é cristão e você crê que a Bíblia é uma revelação divina, você só tem essa Bíblia em função da Igreja Católica, ela preservou isso tudo, né? Mas, além disso, a Igreja Católica se torna uma das maiores proprietárias de terras da Europa. Né? Muita riqueza, muito poder econômico. Né? E os intelectuais católicos, eles, ao longo da história, vão tentando conciliar fé e razão, tentando encontrar uma harmonia entre a revelação divina e a investigação racional. Né, os avanços científicos vão acontecendo, né, diversas áreas, a medicina, a astronomia, a filosofia, né, vai avançando, e havia todo um conjunto de fatores que vão sendo construídos aí. Né? Não avança muito a medicina? Não avança. A Igreja Católica tinha muita restrição em relação ao corpo, né? A anatomia humana não podia ser estudada, o cara só pode estudar a anatomia humana se olhar, se estudar o cadáver, mas o cadáver era tido como intocável. A Igreja Católica, né, ser médico na Idade Média era um problema, o cara saía batendo de porta em porta, né? Olha, eu sou médico, você pode me atender? Não, nós não queremos atender, você é um bruxo, porque o médico lembra a alquimia, né? Lembra a química, lembra medicamentos. E na Idade Média se tinha muita restrição a isso. Mas há um avanço, o saber científico era valorizado, né? Mas o saber científico, a partir dessa expansão geográfica e cultural do cristianismo, ele está sempre subordinado à fé, né? À fé religiosa. E a igreja vai exercer um papel central na produção do conhecimento científico, na disseminação desse conhecimento, e sempre a razão se submetia à autoridade da revelação divina. Essa é uma perspectiva do conhecimento científico na Idade Média. Avançando, né, nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, avançando no próprio tema da nossa aula de hoje, né, a gente pode dizer que o tema central, né, o tema central, a Igreja Católica na Idade Média, política, cultura e cristianização na Europa. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Né? Então, avançando nisso, né, você pode dizer o seguinte, que tanto no âmbito político quanto no âmbito espiritual, a igreja vai influenciar toda a sociedade medieval. Deixa eu explicar. A igreja estabeleceu uma monogamia obrigatória. Né? A única forma legítima de casamento é a monogamia, e a poligamia, ela como é que eu diria? Ela é proibida, né? Ela não pode, a união entre pessoas de graus de parentesco próximos também não pode. O casamento ele é indissolúvel. O divórcio era praticamente impossível, né? Precisava de autorização papal para o cara se divorciar, né? Então, a igreja considerava o casamento um sacramento indissolúvel, né? A gente já viu que, do ponto de vista econômico, a igreja condenava a usura. Então, olha a influência da igreja na sociedade. Né? O cara não podia ter juros muito altos, ele tinha que se, né? Senão ele podia até ser excomungado, ou ficava sofrendo muito com a consciência acusando. Né?
Uma forma que a igreja influenciava profundamente a vida cotidiana é em função dos tribunais eclesiásticos. A igreja possuía seus próprios tribunais, né, e ela exercia a justiça, né, ia julgar questões morais, questões disciplinares, heresia, adultério, questões matrimoniais. A igreja tinha o poder, inclusive, de declarar trégua. Ó, para a guerra, tá? Um feudo está fazendo guerra contra outro feudo, não, olha, a partir desses dias, os dias santos, tem que ter trégua. E os caras paravam a guerra, né? Olha, vamos estabelecer a paz. A igreja tinha uma influência muito grande, né, nessa situação. Inclusive, as cruzadas, uma guerra religiosa que durou 200 anos entre o Ocidente e o Oriente, com a intenção de libertar Jerusalém, libertar a Terra Santa dos muçulmanos. Leiam as cruzadas, as 8 cruzadas, a importância das cruzadas, o fracasso bélico das cruzadas, a importância das cruzadas para a burguesia, a importância das cruzadas para o comércio. Mas as cruzadas, essas guerras religiosas, elas tinham o aval do próprio Papa para que elas acontecessem, né? Eram guerras que eram convocadas pela Igreja. Então, é preciso pensar nessa condição que a Igreja tinha e nesse poderio que ela tinha dentro da Idade Média. Sequenciando essa reflexão, né, a gente pode dizer o seguinte, que a relação da Igreja Católica era uma relação ideológica, mas era também uma relação econômica, né? A Igreja Católica, ela tinha a posse de 1/3 das terras produtivas da Europa. Pensa bem nisso, tá? Vamos pensar, de cada 10 hectares da Europa, terras férteis, né? Aproximadamente 3 hectares pertencia à Igreja, né? Como a Igreja conseguiu isso? Doações. Ao longo da vida, as pessoas doavam suas terras, mas, sobretudo, no leito de morte, o cara dizia: estou morrendo, vou doar essas terras para a igreja. E aí, os próprios reis, ninguém escapava disso. Legoff discute num texto belíssimo, quando ainda se pensava em mentalidades, né, da história, mentalidades de um povo, mentalidade de uma época, embora esse conceito teórico de mentalidade migrou para o que a gente chama mais comumente de história cultural, né? Mas quando o Legoff discutia essas mentalidades medievais, ele discutiu o seguinte, que ninguém escapava, né, desses princípios, desses valores. E o cara no leito de morte, ele, para salvar a alma, para receber o perdão dos pecados, ele doava suas terras. Também terra de herança, a igreja se torna proprietária de muitas terras em função de heranças. E essas terras da igreja eram administradas pelos clérigos, eram exploradas por camponeses, esses camponeses pagavam impostos, esses impostos pagos aos clérigos eram impostos que ia para a igreja, e esses lucros eram consideráveis. Imaginou? 1/3 das terras produtivas da Europa, exploradas por camponeses, rendiam impostos, e esses impostos eram pagos à igreja. Se a base econômica do feudalismo era a terra, a gente já viu isso, né? Com o declínio do comércio no mundo ocidental, no mundo romano, com a ruralização da sociedade, com o estabelecimento dos feudos, as cidades perdem completamente importância, o comércio praticamente deixa de existir, a circulação de moedas praticamente para, e o que acontece? A grande, né, base econômica do feudalismo era a terra. E as terras da igreja, como base econômica desses feudos, gestada, gerenciada, administrada pelos clérigos na condição de senhores feudais, exercia autoridade sobre os camponeses. Notem aqui a questão econômica e a questão social, né, se estruturando, né, nesse contexto, né? Estruturas econômicas poderosíssimas, permite à igreja ser autossuficiente, né? Ela produz alimentos, produz outros bens, sustenta os seus membros e suas muitas atividades. Atividades importantes, atividades sociais, atividade de amparo à pobreza, enfim, atividades culturais, atividades educacionais, né? A igreja é uma instituição muito forte na Idade Média. É a mais poderosa instituição da Idade Média, de longe, é a Igreja Católica. E esse poderio lhe dá poder político, né? Inclusive os dízimos, né? Os nobres, os servos, todo mundo pagava o dízimo à igreja.
né? 10% da produção agrícola, 10% do rendimento anual ia para os cofres da igreja. E as atividades da igreja também eram financiadas, sobretudo a construção dos mosteiros, das abadias, dos grandes templos, né? São construções monumentais, né? Não dá para chamar de construções faraônicas, né? Mas, entre aspas, a gente pode dizer isso, construções monumentais, e essas construções reforçavam, inclusive, a autoridade da igreja, né? O poderio da igreja dentro da Idade Média, né? Portanto, é preciso pensar que a política, a vida social, né, era profundamente influenciada pela igreja em função da sua autossuficiência financeira, que fazia dela um agente político independente dos poderes seculares. A igreja não dependia de, de, de ninguém na Idade Média, se é assim que posso falar, né? Como é que ela se organizava? Né? Muito bem estruturada, né? Você tem o Papa, né? Os cardeais, os arcebispos, os bispos, né? O alto clero, né? Um clero poderoso, rico, ostentador, né? Em determinado momento da história extremamente corrompido, né? E você tem aí, né, esse clero, esse alto clero, e você tem um baixo clero, né? Você tem um clero regular, que eram os monges, o pessoal que vivia nas comunidades monásticas, separados do mundo, com meditação, né? Então, lá na clausura, enclausurados, né? É, rezando, autossuficientes também. E você tinha um clero secular, que era o cara que estava na cidade, era o padre, era o cara que estava ali responsável pelas paróquias, o cara que vivia geralmente em pobreza, tendo as dificuldades, né, da população muito próxima dele. E assim como você tem os bispos, né, os arcebispos, que governavam as dioceses e as províncias, né? A Igreja Católica estava extremamente organizada, né, a partir do papado, né? Ela vai se organizar numa hierarquia, aspas, perfeita, né? Fazia com que esse poder e essa influência, tanto em questões espirituais quanto em questões temporais, se pudesse sentir de maneira plena, né? Bom, como a igreja fazia isso, né? Vamos pensar um pouco na perspectiva da aula de hoje, como é que se fazia isso, né? Eu repito que o objeto da nossa aula, né, é essa cristianização do mundo medieval. Então, nesse processo, a missa, né? A missa rezada em latim, né? A missa rezada com o padre de costas para a plateia, né? Um tipo de missa medieval, né? Aliás, até hoje existe um segmento da Igreja Católica que tem essas missas, hein? Igreja tradicionalíssima, né? E a partir daí, né? O domingo como dia santo, todo mundo na missa, né? Participando dos sacramentos, né? O cara nascia, tinha o batismo, né? Casava, quando morria, tinha todo um aparato religioso, né? Que mostrava, né, essa cristianização do mundo a partir da Igreja Católica. A devoção aos santos, né? As relíquias sagradas, né? Foram vendidos não sei quantos caminhões de fragmentos da cruz de Cristo, né? E o cara rezava ali, né, dizendo: olha, eu estou rezando aqui, olhando para um fragmento sagrado, né? É a questão da simonia medieval, né? Onde essa comercialização das relíquias sagradas enriqueceu muito a burguesia. Também as peregrinações religiosas aos locais santos, né? Roma, principalmente, né? Tinha todo um aparato, né, arquitetônico e cultural que recebia essas pessoas, né, para esses atos considerados de profunda fé. Então, essas práticas religiosas, elas moldaram a vida medieval, né? Os sacramentos, né? Os sacramentos da igreja conferiam graça, santidade aos fiéis. E a igreja controlava isso, ninguém podia, né? Quem batizava era o padre, o cara nascia, tinha que se batizar para que ele deixasse de ser pagão, purificasse o pecado original e se tornasse cristão, né? E a Eucaristia, né? A confissão é importantíssima, porque o padre tinha a autoridade de perdoar pecados, né? Então o cara confessava,
estava liberado do pecado, né? E o padre dava uma penalidade, né? Uma penitência, como é chamada, né? E aí, né? A partir dessas ordens sacras, né? O padre tinha esse poder para influenciar as pessoas, né? E nessa rápida viagem que a gente está fazendo, né, na aula de hoje, eu falo sobre as heresias. A gente vai voltar a falar sobre as heresias medievais, mas a Igreja Católica nunca teve um domínio pleno, né, das situações, e sempre houve, né, disseminação de heresias, uma ameaça à Igreja Católica, né? Por isso ela foi tão dura, né? A gente vai, num outro momento, voltar a falar sobre a Inquisição, de fato, a Inquisição, a fogueira, né? Enfim, a Inquisição é um tema muito polêmico, né? Definitivamente foi algo terrível, uma página negra da Igreja Católica durante o período medieval. A gente volta a falar nisso depois, né? Cultura medieval, né? Vamos tornar esse final de aula mais leve, né? Eu já estou terminando, mas a cultura medieval realmente, a arte medieval, as catedrais, né? Eu acho que no final vamos falar de curiosidades lá no nosso podcast. A gente vai falar um pouco sobre curiosidades medievais, sobre catedrais, castelos, etc. Né? Os vitrais são lindos, né? Função estética incrível, né? Aquela beleza, a iluminação dos vitrais, né? Mas além da beleza artística, ele vai conduzir os fiéis aos princípios cristãos. Né? A arte sacra medieval realmente é muito bonita, né? E os espaços religiosos estavam decorados, mas era também uma ferramenta educacional, uma ferramenta de evangelização, né? Uma ferramenta de educação espiritual. Uma hora dessa, a gente volta a falar sobre isso, né? Eu fecho, né, a aula de hoje com contribuições da Igreja Católica e alguns aspectos negativos da Igreja Católica. Muito rapidamente, a gente já falou muito disso, mas eu reforço aqui a importância da Igreja Católica para a educação, para a assistência social, sobretudo, penso na fundação das universidades, né? A Universidade de Bolonha, né, a mais antiga universidade do mundo, Oxford, Paris, grande centro de ensino, de pesquisa, que foi patrocinado pela Igreja Católica, né, e que depois a gente discute se a Igreja Católica asfixiou ou não as universidades. Isso os renascentistas acabaram divulgando esse boato, que de certa forma tem sentido, mas minoritariamente a gente discute sobre isso. É apenas uma provocação para você que quer estudar sobre cultura medieval, né? E aí a gente fala sobre os aspectos negativos da igreja. Nós já frisamos isso para vocês, né? A questão da corrupção da igreja, dos abusos com a venda das indulgências, por exemplo. Aliás, um tema incrível para você discutir, né, ali no final da Idade Média, a venda de indulgência, a corrupção do clero, né, o pessoal que ia para o clero para conseguir terras, e, sobretudo, a Inquisição, perseguições implacáveis, né, realmente, até hoje, né, a gente discute, quando pensa em direitos humanos, essa situação da Inquisição. A gente volta a conversar um pouco sobre essa questão e finalmente, né, a gente fecha a aula de hoje com essa discussão, né? Essa visão de mundo teocêntrica da Igreja Católica, a sua capacidade incrível de reprimir o pensamento crítico, a limitação do conhecimento na Idade Média, né, do conhecimento científico entravado muitas vezes pela Igreja Católica, né, que, embora tenha desempenhado um papel crucial, né, na formação das universidades, né, a Igreja Católica também ela de certa forma, né, reprimiu muito esse conhecimento. Mas se persiste o mito de que a igreja sufocou completamente o pensamento nas universidades, né, a gente tem que dizer que esse mito é uma visão romantizada do Renascimento e a simplificação dessa incrível complexidade histórica. Ok? A gente termina a nossa aula de hoje
né, sobre a Igreja Católica na Idade Média, política, cultura e cristianização da Europa, pensando em quantas lacunas a gente deixa para entender a Idade Média. Você percebe, né, que pela condição da religiosidade medieval, nós temos mostrado a você a importância dessa instituição que foi a Igreja Católica e como influenciou todos os aspectos. Ok? Grande abraço para você. A gente se encontra na próxima aula. Bons estudos.